Queridos, todo ser humano, bom dia Norimar, seja bem-vinda. Todo ser humano, ele tem um vazio dentro dele. Todo ser humano, ele tem um vazio dentro do seu ser. E a maioria das pessoas tentam completar esse vazio com várias coisas, tentam preencher esse vazio com várias coisas. Nós temos a necessidade de ser completos. Sabe por quê? Porque eu e você fomos criados para ser homens e mulheres completos. O que significa ser completo? Nada nos falta. Devemos ser completos em sabedoria, devemos ser completos em discernimento, devemos ser completos nas nossas escolhas e decisões da vida, porque nascemos para isso. Nascemos para ser pessoas completas. Bom dia, Tiago, seja bem-vindo, querido, Deus abençoe. Nascemos para ser íntegros em sua inteireza de ser humano. Só que, na medida que a gente vai vivendo, a gente vai percebendo que algo nos falta. A gente tenta compensar isso com o trabalho, a gente tenta compensar isso com os nossos relacionamentos, a gente tenta completar isso com os nossos filhos, a gente tenta completar isso com palavras que afagam a nossa alma, com elogios, a gente tenta completar, preencher isso com os nossos recursos, com as nossas economias, enfim, porque por natureza, todo ser humano deseja ser completo. Mas entenda uma coisa, existe um vazio no ser humano que ele é do tamanho de Deus. Grave isso que eu vou dizer. Existe um vazio no ser humano que é do tamanho de Deus. Ou seja, só Deus pode preencher. Só Deus pode preencher. Bom dia, Rose, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Esse vazio de alma, de espírito, só Deus tem a capacidade de preencher. Por quê? Porque esse vazio é do tamanho de Deus. Só Deus encaixa. Só que algumas pessoas demoram para entender isso e fica buscando esse preenchimento em vários locais. Bom dia, Sueli, bom dia, Cristina, bom dia, Letícia, Deus abençoe vocês. Por isso a gente vê essa ansiedade das pessoas buscarem algo para serem completas. Mas as coisas que a gente busca não têm o tamanho desse vazio. Ou é maior ou é menor, não se encaixa. Só Deus é que nos satisfaz. Entenda isso. A partir do momento que começamos a ter um relacionamento com Deus, a partir do momento que começamos a conhecer o Senhor, começamos a ser cheios, começamos a ser completos. E aí a felicidade nos preenche, a alegria eterna nos preenche, o amor de Deus nos preenche. Só Deus tem respostas para todos os vazios da nossa alma e do nosso espírito. Entenda uma coisa, eu já falei isso aqui uma vez, eu vou repetir. Bom dia, Vânia, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Entenda uma coisa, primeiro, precisamos entender que somos espírito. Temos uma alma e habitamos num corpo. Entenda isso.
somos espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Bom dia, Isabela, seja bem-vinda, querida, Deus te abençoe. Não inverta isso. Às vezes achamos que somos corpo, que possuímos uma alma e possuímos um espírito. Não, nós somos seres espirituais. Primeiro, somos espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Vai chegar um momento da nossa vida, que só Deus sabe qual será, em que o corpo vai acabar, mas a nossa alma e o nosso espírito, eles continuam eternos. Entenda uma coisa, o nosso espírito, ele é a nossa conexão primária, principal com Deus. O nosso espírito clama por Deus, o nosso espírito tem necessidade por Deus, e às vezes temos um vazio nesse espírito que só Deus pode preencher. Por isso que as pessoas procuram coisas ocultas, por isso que as pessoas procuram coisas transcendentais, porque a alma e o espírito clamam pela presença de Deus. A sua alma e o seu espírito clamam pela presença de Deus. O seu corpo não. A sua carne, ela é apenas uma morada do espírito e da alma. Bom dia, Ilana, Deus abençoe. Bom dia, Patrícia, Deus abençoe. Então, o nosso espírito, ele clama por essa necessidade de relacionamento com o divino, a necessidade do relacionamento com uma coisa transcendente. E eu estou falando de Deus. Deus é o único que pode responder à necessidade do nosso espírito e à necessidade da nossa alma. Grave isso. Não adianta procurar resposta se não for no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque é Ele que tem respostas para as nossas necessidades humanas e espirituais. E hoje eu quero falar sobre isso. Hoje o tema do nosso devocional é Jesus é suficiente. Grave isso. Jesus é suficiente. Tudo que precisamos, tudo que a nossa alma clama, tudo que o nosso espírito clama, é da presença, é do relacionamento com Jesus Cristo. Ah, queridos, isso tem que ser prioridade na sua vida. Todas as outras coisas são acrescentadas. Todas as outras coisas acontecem na sua vida quando você tem essa resposta para esse vazio da alma e do espírito. E isso você só encontra em Jesus Cristo. Bom dia, Cá. Deus abençoe, querida. Seja bem-vinda. Eu quero começar esse devocional lendo com vocês Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 6, versículos 66 ao 69. Observe o que está escrito nesse Evangelho. Bom dia, Carol. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir embora? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, olha a resposta de Pedro: Senhor, para quem iremos? Observe que ele não está dizendo para onde iremos. Ele está dizendo para quem iremos. Não se trata de lugar, se trata de pessoa. Não se trata de lugar, se trata de pessoa. Pedro está dizendo: para quem iremos? Só tu tem palavras de vida eterna. Ou seja, só tu tem a resposta para a nossa alma. Só tu tem respostas para o nosso espírito. Nós cremos e sabemos que tu és o Filho de Deus. Gente, olha que incrível a percepção de Pedro. Para vocês entenderem o contexto desse versículo, bom dia, Ana, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Para você entender
o contexto desse versículo, Jesus Cristo tinha, de uma forma dura, falado com a multidão. Porque nesse momento a multidão estava atrás de Jesus Cristo, por causa do alimento, por causa do pão, por causa de matar a fome. Bom dia, Fábio, seja bem-vindo, querido. E Jesus Cristo foi duro com eles. Falou, vocês não estão aqui por causa de mim. Vocês estão aqui por causa daquilo que eu tenho para oferecer. Entenda uma coisa, queridos. Muitas pessoas amam ser abençoadas, mas não querem manter o relacionamento com o abençoador. Grave isso. Muitas pessoas só querem receber, mas não querem manter um relacionamento com aquele que dá, com aquele que é abençoador. E Jesus Cristo entendeu isso daquela multidão. E ele deu uma resposta dura para aquele povo. E muitas pessoas pararam de seguir Jesus. E Jesus vira para os 12 e fala, e aí? Vocês querem ir embora também? Aproveitem a oportunidade. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, Pedro, totalmente revestido da graça de Deus, diz, Senhor, para quem iremos? Só tu tem palavras de vida eterna. O que eu acho mais interessante nessa frase é que Pedro não disse para onde iremos. Pedro disse para quem iremos. Como eu falei, não se trata de lugar, se trata de pessoa. Ei, não busque uma placa de igreja. Não busque aquilo que Deus tem para te oferecer, não. Busque o Senhor. Mantenha um relacionamento genuíno, íntimo com Cristo, com Jesus. É isso que a sua alma precisa. É isso que o seu espírito precisa. É isso que vai preencher o vazio que de repente existe dentro de você. Porque o vazio que às vezes temos dentro de nós, esse vazio é do tamanho de Deus. Só Deus encaixa, só Deus preenche. Não adianta colocar substitutos. Como eu falei, tem gente que busca completar esse vazio no trabalho. Tem gente que busca completar esse vazio com pessoas. Tem gente que busca completar esse vazio com seus recursos. Não adianta. Você sempre vai estar vazio. O único que pode ser suficiente para você é Jesus Cristo. E Pedro entendeu isso. Ele disse, para quem iremos, Senhor? Para quem? Só tu preenche. Só tu é suficiente. Só tu, Senhor, tem palavras de vida eterna. Bom dia, Alexandre. Seja bem-vindo, querido. Deus abençoe. Entenda isso. Sabe, o que a multidão queria de Jesus era aquilo que ele podia fornecer. É aquilo que podia dar. Eles não queriam a presença de Jesus. Mas Jesus estava ali para oferecer aquilo que eles não queriam receber. A sua presença, a sua graça, o seu favor, a sua unção, a sua cura. É verdade, Norimar, tem muitas pessoas assim. Sabe, eu já conheci pessoas extremamente consumistas. Sabe por quê? Porque queriam preencher esse vazio. Queridos, o vazio da nossa alma e do nosso espírito só pode ser preenchido por Deus. Bom dia, Haroldo, seja bem-vindo, querido, Deus te abençoe. Bom dia, Telê, Deus abençoe. Querido, pare de buscar em coisas, locais, pessoas, recursos, trabalho, relacionamentos. Só aquilo que Deus pode te encher, te preencher. Sabe, a multidão ali, nesse contexto que lemos no Evangelho de João, nesse contexto que lemos, a multidão foi atraída por sinais e maravilhas, pelas bênçãos do Senhor. Mas não teve fidelidade. Fidelidade é isso. Entenda uma coisa, se Deus der, Ele é Deus. Se Deus não der, Ele continua sendo Deus.
Eu não estou com Deus por aquilo que Ele faz. Eu estou com Deus por aquilo que Ele é. Entenda isso. A nossa caminhada com Deus não deve ser por aquilo que Ele proporciona. A nossa caminhada tem que ser por aquilo que Ele é. Ele é Deus, Ele é Pai, Ele é Rei, Ele é Senhor, Ele é soberano. O seu relacionamento com Deus não deve ser por interesses, e sim por amor, por entrega, por consagração, por doação. Ei, seja fiel a Deus. Isso chama-se fidelidade. Não era o que essa multidão queria, ela não queria ser fiel. Quando a fome voltasse, ela voltava de novo. Ela não mantém constância, ela não mantém fidelidade. Querido, eu conheço muitas pessoas que chegam na igreja destruídos. Destruídos. E tá certo, eu cheguei destruído na igreja. Existem muitas pessoas que chegam destruídos na igreja. Começam a manter um relacionamento com Deus, começam a ouvir a palavra, começa a ser transformado por ela. Depois que fica tudo bem, ela vai embora. Você já viu isso? Eu conheço um monte. Porque não tem fidelidade, não tem compromisso. Não falou que nem Pedro: Senhor, para onde iremos? Para quem iremos? Só Tu tem palavra de vida eterna. Ei, o que Deus quer de mim e de você é compromisso. O que Deus quer de mim e você é fidelidade. Ele abençoa, abençoa. Mas se Ele não abençoar, eu continuo com Ele. Se Ele não me der, eu continuo com Ele. Se Ele não fizer, eu continuo com Ele. Porque eu sei quem Ele é. Eu sei que é só Ele que preenche o vazio da minha alma e do meu espírito. Aquela multidão começou a ir embora. Aquela multidão começou a se dispersar. Sabe, muitas vezes nós nos comportamos do mesmo jeito. Às vezes trocamos o certo pelo duvidoso. Às vezes você não gostou de uma igreja, às vezes você não gostou de alguma coisa, você vai e muda. Ei, Deus quer fidelidade. Aonde você estiver, Deus quer fidelidade, compromisso. Nós não devemos nos mover pelas circunstâncias. Devemos nos mover na obediência e na fidelidade de Deus. Somente em Jesus podemos ter a garantia. Somente em Jesus podemos ter a garantia de satisfação, porque Jesus é suficiente. Se você está na igreja por causa de um pastor, desculpe, você vai se decepcionar. Se você está na igreja por causa das pessoas da igreja, você vai se decepcionar. Se você está numa igreja por causa de status, você vai se decepcionar. O seu foco, a sua entrega, a sua fidelidade, a sua dedicação, só é possível estar direcionada em Cristo Jesus, porque Ele é o único que não vai te decepcionar. Ele é o único que não vai te entristecer. Amém? Diante dessa introdução, eu separei aqui alguns pontos importantes para eu e você entendermos como é possível experimentar a satisfação em Jesus Cristo. Como é possível experimentar a satisfação em Jesus Cristo, ser preenchido por Ele. Primeira coisa, entenda uma coisa, grave isso no seu coração. Saiba que Ele, o Senhor, lhe dá a liberdade de escolha. Grave isso. Ele, o Senhor, te dá liberdade de escolha. Liberdade de escolha. Olha o que Jesus diz para os 12.
João capítulo 6, versículo 67. Ele diz assim para os 12: vocês também não querem ir? Você escolhe. Queridos, ao terminar esse devocional, você que vai escolher o que vai fazer com aquilo que você ouviu. Ao terminar esse devocional, você vai escolher o que vai fazer com essas informações que foram ditas aqui. Não sou eu que vou decidir por você, é você. O que eu acho mais lindo de Deus é que Deus não nos obriga a fazer nada. Entenda isso. Deus não nos obriga a fazer nada. Ele só nos dá a direção. Ele só nos orienta. Ele só nos convida a andar pelo bom caminho. Mas quem decide isso é você. Sou eu. Nós temos em Cristo a liberdade de escolher o que faremos com a nossa vida. Apesar da nossa vida não nos pertencer, ela pertence a Deus. Ele nos dá a liberdade de escolher o que vamos fazer com ela. Tanto é que quando chegar no final da sua existência humana, quando você estiver cara a cara com Deus, uma das primeiras perguntas que Deus vai te fazer é: o que você fez com a vida que eu te dei? O que você fez com a vida que eu te dei? Essa vida que você está vivendo, que eu estou vivendo, ela vai passar. Você sabia disso? Você sabia que você vai envelhecer? Hoje você tem 30, hoje você tem 40, hoje você tem 50, mas você terá 80, você terá 90, se assim Deus permitir. E vai chegar um momento que você não terá mais o fôlego de vida em você. Uma realidade que precisamos encarar é que todos nós morreremos. Se Jesus não voltar, todos nós morreremos. Isso nos nivela. Eu e você somos iguais nisso. Você morrerá e eu também. Ah, pastor, você está profetizando? Não. Eu estou constatando uma realidade. Um dia você não estará mais aqui e eu também não. E quando estivermos cara a cara com Deus, Ele vai perguntar: ei, o que você fez com a vida que eu te dei? Porque junto com a vida que eu te dei a liberdade de escolha. Vocês também não querem ir? Perguntou Jesus. Entenda uma coisa, Jesus nunca nos impõe a nada. Ele sempre nos dará a liberdade de escolher. Sabe, essa liberdade de escolha dada por Jesus, grave isso, é uma garantia de que aquilo que Ele oferece é muito melhor do que qualquer coisa que possamos encontrar fora dele. Ele diz: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele não obriga você a ir a Ele, Ele faz um convite: vinde a mim. Você que está cansado, você que está cansada, você que está sobrecarregada, vem a mim. Eu tenho o que você precisa, eu tenho o alívio que você precisa, eu tenho a cura que você precisa, eu tenho a transformação que você precisa, eu tenho a restauração que você precisa, eu tenho o amor que você precisa, eu tenho aquilo que preenche esse vazio que existe dentro de você. Mas Ele não te impõe a ir até Ele, Ele te convida. Agora, quem decide é você. Tem um versículo em Apocalipse que eu sou apaixonado por esse versículo. Eu não me recordo agora se é Apocalipse 13:3, eu não me lembro, não me recordo. Eu não pus aqui no meu esboço, mas veio na minha mente agora. Jesus Cristo diz assim em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato.
Se você ouvir a minha voz, abrir a porta, ou seja, tomar a atitude, decidir abrir a porta, eu entrarei, cearei contigo e você comigo. Você precisa decidir abrir a porta. É uma escolha. Ele bate na porta, ele não vai entrar de sola, ele não vai entrar arrebentando tudo, não. O diabo faz isso. Se você der liberdade para o diabo, ele arrebenta a sua vida. Jesus não. Ele bate na porta. Se os seus ouvidos estiverem na frequência da voz dele, se os seus ouvidos estiverem alinhados com a voz dele, você ouvirá ele bater na porta. Você levanta, toma a atitude de ir até a porta, abrir a porta e permitir que ele entre. É liberdade de escolha. Você também pode decidir não abrir a porta. Quer ter uma satisfação em Deus? Observe a sua liberdade de escolha. Escolha estar sempre com Deus. Escolha em Deus. Faça a escolha certa. Sabe, queridos, se você fizer uma retrospectiva na sua vida, eu de vez em quando faço na minha. Se você fizer uma retrospectiva na sua vida, você vai perceber. Bom dia, Vânia, Deus abençoe. Que você ou está colhendo, ou já colheu muitas coisas, como consequência das decisões e escolhas que você fez, que não foi muito agradável. Apocalipse 3:20, obrigado, Vânia, é isso mesmo. Eu confundi, eu achava que era 13:20, é 3:20, isso aí. Eis que estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo e você comigo. É isso aí. De repente hoje você está colhendo coisas de decisões que você tomou lá atrás. Entenda uma coisa, nós somos frutos das decisões que fazemos. Esse fato de termos a liberdade de escolher gera em nós uma grande responsabilidade. O que você tem escolhido para a sua vida? Qual caminho você tem escolhido seguir? A Cristo? Então permaneça fiel. Permaneça fiel. Se você escolher de forma correta, você vai entender que a consequência dessa escolha vai ser a satisfação em Cristo. Você se torna preenchido, preenchida, cheio. Não existe mais vazio em você, porque o Senhor o preencheu completamente. Sabe, queridos, existem muitas pessoas que sentem sozinhas. Eu sei que a solidão é uma coisa que às vezes dói na alma. Mas sabe o que é solidão? É esse vazio da alma e do espírito que ainda não foi preenchido por Deus. Você pode estar no meio de uma multidão de pessoas e se sentir só. Você pode estar no meio de um mar de gente e se sentir só. Mas você pode estar em casa, sozinho, e ser completamente cheio de Deus. Completamente preenchido pela graça de Deus. E você não se sente só. A solidão é isso. A solidão é você ainda não ter preenchido o vazio da sua alma e do seu espírito com Deus. Então você fica querendo pessoas, fica querendo estar perto de pessoas, fica querendo estar com a casa cheia, Eu entendo, de repente você viveu numa família cheia, um monte de gente, de repente agora você está só. Mas entenda, é o Senhor que te completa, é o Senhor que te preenche, é o Senhor que te enche, é o Senhor que te sustenta. Entenda isso, entenda isso.
Então você tem a liberdade de escolha. Escolha estar com Cristo todos os dias da sua vida, independente de onde você estiver, independente das circunstâncias que você tiver. Porque Deus te pergunta nessa manhã, você também não quer ir embora? Que a nossa resposta seja a resposta de Pedro. Para quem iremos, Senhor? Se só Tu tem palavras de vida eterna. Segunda coisa, para você viver uma satisfação em Jesus, para você entender que Jesus é suficiente. Segunda coisa que eu e você precisamos entender: reconheça que o Senhor é tudo que você precisa. Reconheça que o Senhor é tudo que você precisa. João capítulo 6, versículo 68. Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Só Tu tem palavras de vida eterna. Sabe, queridos, não sei se você conhece a história de Jó. Leia o livro de Jó. É um livro fantástico. Jó, em um dia, ele perdeu bens, filhos, servos e saúde. Em um dia, Jó perdeu seus filhos, seus bens, a sua saúde e os seus empregados. Agora eu pergunto para você, ele perdeu tudo? Não. Porque tudo que ele tinha era Deus. Ele não perdeu tudo. Se você começa a ler a história de Jó, você vai ver que mesmo diante desse grande sofrimento, ele tinha Deus como seu alicerce, como seu sustento. Ele tinha tudo o que ele precisava. Ei, de repente eu estou falando com pessoas aqui que perderam alguma coisa, mas entenda, se você tem Deus, você tem tudo. Se você tem Deus, você tem restituição. Se você tem Deus, você tem restauração. Se você tem Deus, você tem cura. Se você tem Deus, você tem transformação. Se você tem Deus, você tem novidade de vida. Se você continuar lendo o livro de Jó, você vai ver que no final, por ele ter tudo, e tudo era Deus, ele foi restituído em dobro tudo aquilo que ele havia perdido. Em um dia, ele perdeu todas essas coisas, mas também em um dia, ele foi restituído em dobro de tudo aquilo que ele perdeu. Sabe por quê? Porque ele não perdeu tudo. Ele não perdeu tudo, porque tudo que ele tinha era Deus. Então entenda, reconheça que o Senhor é tudo aquilo que precisamos. Pedro reconheceu. Pedro reconheceu que não seria suprido fora da presença de Jesus. Entenda uma coisa, fora de Deus não há existência. Fora de Deus não há motivo. Fora de Deus não há sustento. Pedro entendeu que ele não seria suprido se ele estivesse fora da presença de Jesus. Jesus alimenta fisicamente, alimenta. Ele deu pão para aquela multidão, mas aquela multidão não entendia o vazio que eles tinham na alma, que só Jesus podia responder. Só Jesus poderia retribuir e ter aquele vazio preenchido por ele. Pedro reconheceu que não havia lugar fora de Jesus que pudesse receber a provisão que ele precisava. Tudo que você precisa vem de Jesus. Tudo que você precisa vem do Senhor. Sabe, queridos, você consegue reconhecer que o que você precisa é simplesmente de um relacionamento íntimo, verdadeiro e fiel com o Senhor? Sabe, é um engano, querido, pensar que podemos ser supridos com coisas. Não. O único que pode nos suprir, o único que pode nos preencher é o Senhor. Então reconheça que Jesus é tudo aquilo que você precisa. Tudo aquilo que você precisa.
O dia que você entender isso, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. A palavra de Deus diz isso. Buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O que é buscar o reino de Deus? É ser fiel a um relacionamento íntimo e profundo com Jesus Cristo. Entenda uma coisa, a minha vida e a sua vida, ela precisa ser cristocêntrica. Eu vou repetir, a minha vida e a sua vida, ela precisa ser cristocêntrica, onde a centralidade da nossa existência é Cristo, onde a centralidade das nossas ações é Cristo, onde a centralidade das nossas escolhas é Cristo, onde a centralidade do nosso falar é Cristo, onde a centralidade do nosso sentir é Cristo, onde a centralidade do nosso pensar é Cristo. Isso é uma vida cristocêntrica e não egocêntrica. Eu. Não, tudo é para Ele, tudo é por Ele, tudo é com Ele, tudo tem a ver com Ele. Amém? Vocês estão comigo? De repente é uma palavra hoje que não esteja te agradando muito, né? Mas foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Sabe, Deus fala aquilo que precisamos ouvir e não aquilo que gostaríamos de ouvir. E hoje esse devocional está sendo assim. Então, queridos, reconheça que tudo que você precisa é de Jesus. Terceira e última coisa, já estamos caminhando para o final. Terceira coisa, para você viver essa suficiência em Cristo, para você entender que Cristo é suficiente, creia nele e o conheça a cada dia. Creia no Senhor e o conheça a cada dia. A palavra de Deus diz que devemos crescer na graça e no conhecimento. Essa é a nossa caminhada cristã. Crescer todos os dias na graça e no conhecimento. João capítulo 6, versículo 69, Pedro disse assim: nós cremos e sabemos que tu és o Filho de Deus. Nós cremos e sabemos que tu és o Filho de Deus. Amém, Patrícia. Deus seja louvado por isso. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor pela sua vida. Amém? Eu confesso que é isso que me faz caminhar. É isso que me faz continuar todos os dias. Amém, Tiago. Creia no Senhor. É Ele que te transforma. É Ele que te sustenta. É Ele que vai fazer você mudar os seus velhos hábitos. Tenha certeza que em Cristo você se torna uma nova criatura e tudo se faz novo na sua vida. Permaneça fiel a Deus. Permaneça no relacionamento íntimo com Deus e veja as maravilhas que Deus fará na sua vida. Eu falo isso porque Ele fez na minha. Eu não falo daquilo que eu acho, eu falo daquilo que eu vivo, eu falo daquilo que eu experimentei, eu falo com convicção e com certeza. Amém, Patrícia, amém. Esperamos vocês. Amém, amém. Você tem um testemunho lindo, eu sei disso. Você tem um testemunho lindo de transformação de vida. Amém? Terceira coisa, creia nele, Senhor. Creia nele e o conheça a cada dia. Sabe, Pedro chegou à conclusão que Jesus era tudo aquilo que ele precisava.
porque havia conhecido a Ele a cada dia. Pedro andou com Jesus. Pedro viu o que Jesus fez. Sabe, só conhecemos uma pessoa quando nos relacionamos com ela. Só conhecemos uma pessoa quando nos relacionamos com ela. Quer conhecer a Jesus? Se relaciona com Ele. Quer conhecer mais do Senhor? Se relaciona com Ele. Ei, Deus é uma pessoa. Deus é uma pessoa. E a nossa vida com Ele é uma vida de relacionamento. É uma vida de entrega. É uma vida de consagração. Então creia nele. Creia que Ele é tudo que você precisa. Creia que Ele é o único que pode te ajudar. Creia que Ele é o único que pode te levantar. Creia que Ele é o único que te dá nova vida. Creia que Ele é o único que restaura a sua vida. Creia que Ele é o único que cura você. Creia que Ele é seu Pai. Creia que Ele te ama e nos ama profundamente. Creia que Ele morreu na cruz por mim e por você. Creia que Ele ressuscitou ao terceiro dia. E por causa disso nós temos vida em nós. Creia que Ele é Senhor e Deus. Creia que Ele é Criador dos céus e da terra. Creia que Ele é todo-poderoso. Creia que Ele é todo-poderoso. Creia que Ele é Senhor. Creia que Ele te preenche. Creia que Ele completa você. Creia que esse vazio que de repente você está sentindo na sua alma e no seu espírito é totalmente tomado e cheio pelo Senhor. Creia. Creia que Ele é Pai. Creia que Ele sustenta. Creia que Ele cuida. Creia que Ele te dá vida em abundância. Creia na sua salvação em Cristo Jesus. Creia no Senhor. Creia no Senhor. A fé é que nos move. A fé é que nos mantém de pé. Creia. Sabe o que é crer? É se entregar de corpo, alma e espírito. Creia. Mergulhe nesse relacionamento sem reservas. Mergulhe nesse relacionamento sem medo. A cada dia, se aproxime mais do Senhor e seja cheio do Espírito Santo de Deus, ao ponto de você dizer como Pedro disse: para quem iremos? Só tu, Senhor, tem palavras de vida eterna. Só tu, Senhor, me conhece. Só tu, Senhor, me preenche. Só tu, Senhor, me completa. Só tu, Senhor, é suficiente. Só tu, Senhor, é o que eu mais preciso. Amém? Diante disso tudo que você ouviu hoje, qual é a sua decisão? Lembre-se, você tem a liberdade de escolha. Você tem a liberdade de escolha. Escolha estar com Jesus todos os dias. Escolha viver em Jesus todos os dias. Amém? Essa é a palavra que eu quis compartilhar para vocês. De repente não foi uma palavra muito acalentadora, mas sim de responsabilidade. Uma palavra onde nos alertou que às vezes perdemos muito tempo tentando preencher o vazio da nossa alma e do nosso espírito com coisas, com pessoas, com recursos. Não. A nossa alma clama pelo Senhor. O nosso espírito clama pelo Senhor. A minha oração nesta manhã para você. Bom dia, querida. Bom dia, Edna. Deus abençoe, querida.
A minha oração para você nessa manhã é que você seja preenchido pelo Senhor. Que você seja cheio, cheia da graça, do poder, da glória do Senhor em você. Entenda que quando você preenche esse vazio, você começa a andar em alegria de vida. Você começa a andar em novidade de vida. Você começa a perceber que tudo na vida foi mais perda de tempo do que realmente algo que preenchesse a sua vida. Amém, Norimar. Deus seja louvado por isso. Amém, queridos. Vamos orar. Vamos orar para a gente finalizar esse devocional e ter a certeza de que Deus está conosco, nos preenchendo a cada dia, nos enchendo com teu poder e glória a cada dia. Amém? Antes da gente orar, eu quero só deixar um aviso aqui. A partir de amanhã voltaremos à nossa live às 6 horas da manhã. Acabou o período de oração lá na igreja essa semana, que era das 6 às 7. Então, a partir de amanhã, às 6 horas da manhã, eu estarei aqui online novamente, trazendo uma palavra, uma direção de Deus, né? Se Deus assim permitir. Amém? Obrigado, Marisa. Deus abençoe, querida. É bom demais, né? Começar sendo alimentado pela palavra de Deus. Vamos orar, queridos? Coloca a mão no seu coração. Coloca a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós continuamos, Senhor, na Tua presença. Obrigado, Pai. Obrigado por nos acordar nesta manhã. Obrigado por nos fazer levantar na certeza de que os Teus planos continuam de pé. Na certeza de que o Senhor ainda continua sendo Deus e agindo sobre nossas vidas. Ah, Pai, o que seríamos de nós sem a Tua presença? Por isso, Espírito Santo de Deus, venha nos visitar com poder e glória. Venha nos encher da Tua presença. Pai, hoje aprendemos mais e mais da Tua palavra. Obrigado por nos ensinar, Senhor, de uma forma muito clara, muito objetiva, que o Senhor é tudo aquilo que precisamos. Que o Senhor é tudo aquilo que a nossa alma, o nosso espírito grita. Porque o nosso corpo um dia não vai estar mais aqui. Um dia vai acabar. Mas o nosso espírito, a nossa alma, estará com o Senhor eternamente. Por isso, Pai, te agradecemos pelo Teu cuidado. Te agradecemos pelo Teu amor. Obrigado por nos dar liberdade de escolha e nos faça, através da Tua palavra, do discernimento espiritual, escolher o caminho correto, escolher a caminhada correta, escolher a jornada correta. Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra que nos fez entender que tudo que precisamos é do Senhor. Que tudo que precisamos é da Tua presença. Obrigado, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu peço por aqueles que estão online comigo agora, os abençoe em tudo, Pai. Onde eles colocarem as plantas dos seus pés, eles sejam cheios da Tua presença, cheios do Teu poder. Obrigado, Pai. Obrigado pelo Teu grande amor. Obrigado, Senhor, pela Tua fidelidade. Por isso, Pai, abençoa cada casa, cada família, cada negócio, que a Tua boa mão esteja estendida sobre eles e que eles possam viver a cada dia na Tua presença. Obrigado, Pai. Eu os amo em Cristo e quero vê-los bem todos os dias. Por isso, Pai, eu te peço, tira tudo aquilo que vai de encontro ao Senhor. Por isso, Pai, tira todo medo, toda ansiedade, toda preocupação e enche com o fôlego do Teu Espírito. Obrigado, Pai, obrigado por esse amor que um dia nos alcançou. Um dia nos alcançou. E hoje estamos aqui, porque um dia o Senhor morreu por nós. Estamos aqui porque um dia o Senhor ressuscitou por nós. Obrigado, Pai. Não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois.
que eles sejam impactados por essa palavra, transformados por essa palavra, e que eles possam viver um tempo novo na tua presença. Obrigado, Pai. É no nome de Jesus, Senhor, que eu oro e agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus os abençoe. Que esta palavra seja uma palavra de direção para a sua vida. Que você possa realmente se satisfazer em Cristo, ser completamente cheio de Cristo, e que você jamais sinta novamente o vazio da alma, o vazio do teu espírito. Só o Senhor é resposta para tudo aquilo que você precisa.